Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Na Cena do Crime, aqui da TV Serra Dourada. Neste episódio de hoje, nós vamos voltar a falar sobre violência contra a mulher, mas não aquela que é praticada normalmente por um companheiro ou ex-companheiro que, revoltado com o fim do relacionamento, agride, violenta essa mulher e às vezes até provoca a morte dela, que é o chamado feminicídio. Hoje nós vamos falar de um profissional da área da saúde que deveria cuidar dessa mulher, zelar dessa mulher, proteger essa mulher e que, infelizmente, é acusado e já condenado, inclusive, por praticar abuso e violência sexual contra suas pacientes. Nós vamos tratar deste assunto aqui no podcast de hoje com a delegada Isabela Joy. Ela é a titular da Delegacia de Atendimento Especializado da Mulher da cidade de Anápolis, município que fica a 55 quilômetros aqui de Goiânia. Delegada, muito obrigado por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite para a gente falar desse assunto que é estarrecedor, né? O que a gente vai falar aqui hoje nesse podcast. Seja bem-vinda. Obrigada. E aí eu gostaria que a senhora começasse falando de como é que esse caso chegou à DEAN de Anápolis e como é que começou essa investigação que depois desencadeou numa investigação extensa e depois na condenação desse médico. Sim, nós recebemos uma vítima, né, que tinha acabado de sair da clínica e tinha acabado de passar por um abuso dele. Ela foi até a delegacia registrar a ocorrência, informando que ela tinha ido até uma consulta com ele. E na hora do exame do exame de toque, ele acabou fazendo movimentos como se fosse uma masturbação nela, falando... Isso durante a consulta? Isso durante a consulta e durante o exame. Ele não aceitava também que tivesse outra pessoa acompanhando, nem da familiar, nem outra enfermeira, era sempre só ele e a vítima. E essa vítima informou que tinha sido abusada, que chegou a reclamar na clínica, mas que ninguém fez nada, ela foi para a delegacia. Nós fizemos esse registro de ocorrência e iniciamos as investigações. Nessas investigações, nós vimos que tinham outras duas vítimas que já haviam registrado fatos muito iguais, muito semelhantes. Semelhantes em relação à atitude ou procedimento dele ao atender as suas pacientes. O modus operandi dele. Até no que ele era o palavreado dele, das perguntas que poderiam ser mais técnicas, eram bem chulas, falavam com as mulheres algumas coisas que, assim, até complicado a gente falar. E que até assustava essas mulheres, sim, muito assustava, porque não era o jeito de um médico tratar, né? E aí começamos essa investigação e aí nós vimos que ele tinha uma condenação no Distrito Federal, já por esse crime também, e da mesma forma, com o mesmo modus operandi. Aí foi quando nós representamos pela prisão preventiva dele. Nós estamos falando do médico Nicodemos Júnior Stanislau Moraes, de 41 anos de idade. É este homem aí que, segundo a polícia civil, violentava sexualmente essas vítimas durante esses procedimentos. O que mais essas vítimas relatavam, delegada? A partir do momento que essa investigação se iniciou, o que mais essas vítimas relatavam e que caracterizavam, de fato, esses abusos, essa violência sexual? Sim, o que mais acontecia era na hora do exame mesmo, que ele fazia o exame de prevenção e ele utilizava daquele estado de vulnerabilidade, porque a vítima já fica numa maca, né, com as pernas abertas, de frente para ele. Ele utilizava dessa vulnerabilidade dessa vítima para cometer os abusos sexuais. E assim, toda mulher já passou por um exame desse, então ela sabe como é que ocorre. Que é um exame ginecológico. Isso, né? Que é um exame ginecológico. Então ela já sabia como ocorria. Só que ele fazia outras coisas de outras formas, outros gestos, outras ações que demonstravam o abuso sexual mesmo. Nós temos, inclusive, imagens do momento em que ele foi preso nessa clínica. Ele estava atendendo numa clínica e acabou sendo preso. Eu queria que a senhora relatasse esse momento aí, porque a partir do momento que esses depoimentos chegaram dessas vítimas, a senhora disse que representou a justiça pelo pedido de prisão e foi deferido, né? Sim. Aí a gente sabia que ele estava atendendo nessa clínica, né?
Então, nós fomos até a clínica efetuar a prisão dele, também apreendemos computadores, celular e tudo, porque a gente tinha também relatos de vítimas que, mesmo após a consulta, ele mandava mensagens, ele mandava vídeos, ele mandava livro sobre prática sexual O que para... dizia essas mensagens? É possível relatar ou são coisas que realmente são até impublicáveis? Não, algumas ele tentava ter uma proximidade, talvez até para ter um relacionamento. Então, ele pegava o telefone da vítima e, às vezes, ele chegava a conversar com ela, até como se fosse para sair com ela, para ter alguma coisa com essas vítimas. Algumas aconteceria isso. Ou seja, a conversa não tinha nada a ver com procedimento, com atendimento médico, isso, nada. Nada. Já estava invadindo até a individualidade dessa mulher. Sim. Além do abuso em si. Sim. Outra coisa, delegada, no apartamento dele, vocês estiveram também. O que foi encontrado? O que acontece? A gente conseguiu a prisão preventiva dele, mas aí o advogado conseguiu o habeas corpus, ele foi solto. Só que aí, como a gente tinha vítimas da cidade de Abadiânia também, porque ele atendia que é um lá... município perto de um Anápolis. Município de 30 quilômetros de Anápolis, nós atendemos essas vítimas também. Aí foi representada pela prisão preventiva dele de novo, só que na cidade de Abadiânia. E aí saiu outra prisão para ele, porque ele estava solto pelo habeas corpus, então nós fomos cumprir o mandado de prisão no apartamento dele. No apartamento dele a gente não apreendeu nada, porque tudo que a gente ficou sabendo que ele utilizava para esses, além do abuso, eram os computadores, o celular e tudo, então foi apreendido só na clínica. No apartamento dele a gente foi realizar só novamente a prisão. Bom, aí já é a segunda prisão. Desde a primeira, o que ele disse para a polícia? Quando a polícia chegou, prendeu, falou ao senhor acusado disso, disso e disso, as vítimas estão acusando o senhor dessas práticas lesivas e abusivas sexualmente falando. Qual foi a reação dele? Ele, num primeiro momento, ele ficou bem chocado, eu acho que ele jamais esperava disso, mas quando ele foi ser interrogado, ele tentou falar que tudo era da prática médica, que a forma que ele agia era uma prática médica, era o normal de acontecer. Então, ele tentou dar uma aula para a gente, como se fosse uma aula de ginecologia, e quis dizer que aquilo ali não passava de um engano, que as vítimas se enganaram, porque ele estava fazendo o que era certo de acordo com a ginecologia. O que há de provas que, inclusive, já ajudaram a justiça a condená-lo, delegada? Principalmente as palavras das vítimas. Porque como nós tivemos mais de 50 vítimas e todas as vítimas falando a mesma coisa, que ele agia da mesma forma, com o mesmo modus operandi, foi a principal forma de comprovar que realmente ele cometia isso. E também nós conseguimos fazer também uma prova pericial de um médico legista que fez, de acordo com os dados que a gente tinha, que demonstrou que não é a forma correta de se tratar a vítima, a paciente, no consultório ginecológico. Ou seja, que era realmente um crime que ele estava praticando. Isso, que ele estava... Era um abuso sexual. Isso. Indo além da sua atividade profissional. Isso, principalmente isso, que estava além da sua atividade profissional. A perícia não comprova que ele realmente cometeu, porque não tinha, né, elemento para isso pericial, mas fala que foi além por causa que o costumeiro não era da forma que ele agia. Delegada, o que se descobriu também durante essa investigação é que ele não era médico ginecologista só aqui em Goiás. Ele também atuava no Pará, no Paraná e no Distrito Federal. Isso ensejou na polícia, durante essa investigação, uma suspeição também de por que esse médico atendia em tantos lugares, em tantos estados? Assim, como a gente primeiro já ficou sabendo dessa condenação dele no DF... Lá ele tinha uma condenação pela mesma prática? Pela mesma prática. Contra uma vítima, isso. E ele já tinha uma condenação, já sentença também. E estava solto? E estava solto. E aí nós também ficamos sabendo de uma vítima no Paraná.
Aí nós entramos em contato com ela, só que lá no Paraná eles não quiseram fazer nada. Ela chegou a ir até a delegacia, só que não registraram a ocorrência, não fizeram nada a favor dela. Então, a gente ficou sabendo disso. E quando foi divulgada a imagem dele, para que outras vítimas pudessem aparecer, nós recebemos ligações de vítimas do Pará, outras vítimas do Paraná, do Distrito Federal. Então, a gente crê que talvez ainda tenham, ou já tenham se encerrado, outras investigações em outros estados. Muitas vítimas, talvez, até pelo constrangimento, pela circunstância de uma situação como essa, preferem não denunciar, mas sim. Ele pode ter feito novas vítimas. Sim, outras a vítimas, gente aliás. acredita que sim. Até porque quando aconteceu o fato, a gente recebia muitas ligações, foi uma força-tarefa para a gente conseguir atender todas essas vítimas, e muitas marcavam e não iam, outras falavam que não tinham coragem de ir, porque se o marido ficasse sabendo, e o marido poderia ter uma atitude pior. Então, assim, a gente crê que foram muito mais vítimas, mas porque elas não tiveram coragem de procurar a delegacia. Todas relataram a mesma coisa, ou seja, essa forma invasiva e criminosa dele de agir, Sim, esses abusos? Sim, todas. Eram todas muito iguais. Até as palavras que ele falava, as perguntas, tudo era muito igual. Então, assim, foi o que mais comprovou que ele, como que mais de 50 mulheres iam estar combinando contra ele, né? Que nem se conheciam, que nem de lugares se conheciam, diferentes, de lugares diferentes. Totalmente diferentes, mulheres que simplesmente foram numa consulta e passaram por isso. E muitas foram entender que elas foram abusadas somente quando ele foi preso, viram a imagem dele e viram que elas passaram pelas mesmas coisas que as outras vítimas e que aquilo ali era um crime. Tem um caso de que ele cometeu um abuso, inclusive, contra uma adolescente? Sim. Como é que foi isso? Essa adolescente foi até a delegacia, acompanhada da mãe. Ela informou que quando ela tinha, salvo engano, 12 anos, ela foi numa consulta com ele e ele, nessa consulta, cometeu os mesmos atos com ela. Chegou até mostrar algumas coisas pornográficas para ela e ela foi até a mídia e contou todo o que aconteceu com ela. Inclusive, delegada, nós temos o áudio dessa mulher. Ela preferiu não gravar a sua fala em imagem, mas mandou uma gravação para a gente, inclusive relatando esses detalhes, e é o que a gente vai acompanhar agora. Uma história de que eu devia saber onde eram os pontos G, de prazer do corpo feminino, e começou a tocar, e aí eu fiquei imóvel, eu não tinha reação, porque eu não sabia né, eu achava que era normal ali, não tinha muita noção, e aí só ficava imóvel, não falava nada. Aí, passou isso, eu vesti a roupa, sentei lá em frente a ele. Aí ele começou a falar que mulher é diferente de homem quando vai ter relação, e começou a me mostrar quadrinhos pornográficos, site que eu podia procurar, e ele me mostrando, falou, você pode acessar aqui, e não sei o que, e eu imóvel, não falava nada, não conseguia, porque eu era muito nova. E aí ele me falando isso, foi e pediu para me levantar, levantou, veio na minha frente e falou, olha aqui como é diferente homem e mulher, e colocou a minha mão. Não são coisas de um profissional ginecologista, sim, né? Sim. Qual que é a sua avaliação? Não, e muitas aconteceram isso. Para muitas, ele falava, para quase todas, ele falava assim, você sabe onde é o seu ponto G? Eu vou te mostrar onde é seu ponto G. E aí, quando ele ia fazer o toque, né, que é um procedimento ginecológico, só que ele ia além. Ele, às vezes, masturbava essa vítima, ele falava assim, olha, aqui é seu ponto G, se o seu marido não consegue achar aqui, eu quero te mostrar. Algumas vítimas ele fazia com que colocasse a mão no órgão genital dele. Então, assim, teve muitos casos que foram, assim, muito além do que podia acontecer. Essa do ponto G era uma coisa que ele fazia com todas.
Com todas. Mesmo Todas. que a mulher não pedisse, Nesse até que ela, porque a mulher não isso, vai até, pedir isso, com né? certeza. Mesmo que ela não pedisse, ele fazia Se isso oferecia. e se oferecia. E no toque, ele acabava fazendo uma masturbação nessa mulher e falando sobre esse ponto G. Delegada, qual que é o perfil dessas vítimas, hein, dessas mulheres? Elas são mais novas, são mulheres mais idosas também? Ele fazia isso com praticamente todas as suas clientes? Qual que é o perfil que a senhora traça dessas mulheres, dessas vítimas? Não tinha um perfil. Dia desde quando ela, igual essa que era muito novinha, tinha mulher mais velha, tinha mulher de todas as idades, de todos os perfis, não tinha só um perfil de mulher, né? Tinha muitas meninas novas, mas também tinham mulheres mais velhas, mulheres mais experientes, tinham de todos os jeitos. E outra coisa, por falar em perfil, como é que a senhora traça o perfil dele? A senhora deve ter conversado com ele várias vezes para poder entender tudo o que estava acontecendo, confrontar o que disseram as vítimas com o que ele teria para dizer, se é que disse, eu não sei se ele preferiu o silêncio, mas como é que o senhor define esse médico? Para mim ele tem algum distúrbio, né? Porque não é normal ele fazer isso com tantas mulheres e achar que isso é normal para ele. Que isso, a fala dele era que isso era da medicina, que isso era o normal na área ginecológica. Em relação a todos os casos? Em relação a todos os casos. Então, assim, a gente ficava achando estranho a atitude dele. Ele era sempre muito calmo a falar e ele sempre achando que ele tinha razão e que as vítimas estavam erradas, que não tinha acontecido abuso sexual. Mas, claro, a justiça entendeu exatamente o contrário com base na investigação que a senhora fez. Isso, aí a justiça entendeu, no entanto que ele está condenado por 270 anos e ainda tem mais vítimas para que ele seja condenado. Ou seja, ainda tem mais casos a serem julgados pela justiça. Sim, existem. E outra coisa, encerraram-se as denúncias, ninguém mais procurou a delegacia, como é que está a investigação por parte da polícia? Encerraram-se porque não tiveram mais vítimas que procuraram. Então, todas... Até porque já é um número absurdo, Isso. né? 53. A todas que tiveram, a gente já mandou para o Judiciário, para o Ministério Público, mas não tiveram mais vítimas que foram até a delegacia denunciar, por mais que a gente acredite que tenha. É só esse médico, delegado, ou tem casos parecidos que já chegaram à sua delegacia? Tem, mas não de médicos, né? A gente sempre trabalha muito com importunação sexual. Infelizmente, tem pessoas que têm um distúrbio e acabam cometendo esses crimes contra outras pessoas. Mas de médico, nós tivemos ele mesmo. E que orientação que a senhora daria para mulheres que muito provavelmente podem ter passado por uma situação parecida, não com ele, mas até com outros profissionais? Isso é crime? Isso deve ser investigado? As mulheres têm que se encorajar para denunciar? Sim, a partir do momento que a pessoa te toca de uma forma que não é o correto, não é o normal, o padrão de uma consulta, ela te toca já com um sentido mais sexual, mais lascivo, essa mulher precisa procurar a delegacia para que isso seja investigado. E tem aparecido, não? Nós temos outros casos de outras, igual eu falei, não de médico, mas infelizmente nós temos vários casos de importunação sexual de colegas de trabalho, de outros relacionamentos, outros tipos de coisas, mas nós temos. Até porque a gente, lidando também com essa situação, fazendo reportagem, a gente vê que há um receio muito grande das mulheres em fazer essa denúncia, porque além da questão emocional, psicológica, existe a questão social, né? Que a mulher ela tem que se expor, ela é revitimizada, né? Porque ela é vítima do ato em si, e depois, quando essa situação vem à tona, ela é vitimizada de novo. Isso dificulta, mas as mulheres têm que vencer essa barreira para trazer essas situações à tona? Com certeza. Tem muitas mulheres que não vão porque ficam com medo de não serem descredibilizadas, porque esses crimes, a maior prova são as palavras das vítimas. A gente precisa colocar
elas em foco, né, para essa investigação, e tem muitas vítimas que às vezes acreditam que não vai dar em nada, que só ela ir lá falar não vai acontecer nada, mas é muito importante que essa vítima vá até a delegacia para que seja feita essa investigação e esse autor possa ser condenado e pagar por esses crimes que eles cometeram. Até porque existe também um crime dentro do próprio lar, né? O próprio Sim. cônjuge pode ser o responsável Sim. por isso, né? Sim. E também, nesse caso, a senhora acredita que deva denunciar? Com certeza. Todos os crimes sexuais, eles podem acontecer pelo seu próprio cônjuge. Acontece muito. A mulher, às vezes, não quer ter relação sexual com o marido, mas o marido força essa relação sexual. E, a partir disso, já é um estupro. Então, a mulher precisa ir na delegacia e registrar isso. Só que a mulher, às vezes, por achar que é marido, é como se ela fosse obrigada a ter essa relação sexual. Dele, né? É como se fosse o marido acha que é um direito dele e a mulher acha que é uma obrigação dela, mas não é. Não é. Então, a partir do momento que o ato sexual não é de livre e espontânea vontade, ele é forçado, às vezes por grave ameaça ou por violência, é crime e a mulher precisa procurar a delegacia. A exemplo de outras DEANs aqui do Estado, a sua delegacia também tem tratado muito da questão da violência contra a mulher, especialmente nos casos mais graves de tentativa e do próprio feminicídio? Sim, o feminicídio não é investigado pelas delegacias da mulher, pelos grupos de investigação de homicídio. Mas tanto tentativa de feminicídio, quanto várias lesões corporais que deixam a mulher muito machucada, crime de ameaça, perseguição, todos esses são investigados e reprimidos de forma bem contundente nas delegacias da mulher. E na sua avaliação, por que esse crime não cessa? Por que todos os outros indicadores experimentam quedas aqui em Goiás e esse não? Eu acredito que, infelizmente, o relacionamento, né, entre o homem e a mulher, o machismo... É uma questão cultural. É uma questão cultural, assim. Eu creio que muitos homens ainda acreditam que a mulher é um objeto dele, então que ele pode fazer da forma que ele quer. Então, assim, é uma questão cultural e hoje também a gente vê que as mulheres estão sendo mais informadas. Então, elas estão tendo mais coragem de ir até a delegacia e denunciar o que acontecia com elas. E, às vezes, é vítima de novo por fazer isso também. Com certeza. Então, assim, só que é muito importante que ela saia desse ciclo de violência, porque a tendência é sempre piorar. O autor sempre vai cometer o crime, vai falar que vai mudar, que não vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, e infelizmente a gente pode chegar até o feminicídio. Para a gente encerrar, delegada, voltando ao caso que é objeto da nossa discussão aqui hoje, que é em relação a esse médico, que a gente vai mostrar de novo a foto dele, que é o Nicodemos Júnior Stanislau Moraes, um ginecologista que continua preso e já foi condenado a 270 anos de cadeia. O que a senhora diria para essas mulheres, para o nosso público, que inclusive tem que observar para poder não ser vítima de uma situação como essa com um profissional? Porque eu imagino que a senhora ouviu muitos relatos, muitos detalhes do que esse médico fazia e que não deveria ter feito. O que essa mulher deve observar para ter a iniciativa de procurar a sua delegacia ou qualquer outra delegacia de atendimento especializado da mulher para poder denunciar um caso como esse? A partir do momento que a mulher vê que passou do ponto de um exame normal de ginecológico ou até de qualquer atitude de um homem que ele está sendo desrespeitoso, tocando nela sem o seu consentimento, principalmente em locais íntimos, ou todos esses crimes que envolvem o crime, que são crimes sexuais, a mulher tem que sempre estar atenta, porque o autor sempre vai fazer algo que vai além do normal, que vai sempre para a área sexual. Então, sempre que acontecer isso, tiver toques, tiver... igual aconteceu com ele, que não era só um toque ginecológico, era uma masturbação, era uma coisa que ia muito além, essas mulheres já têm que ver que isso está errado e procuram a delegacia, às vezes até para se informar. Às vezes ela não sabe se aquilo ali realmente... Conversar com uma pessoa próxima, né? Isso, se foi um abuso sexual, mas ela se informar é muito importante. Importante também, né, delegada, é a gente pontuar aqui que a maioria absoluta dos profissionais da medicina, ginecologistas ou não,
claro, não praticam isso, né? Isso, como a senhora disse, se trata de um distúrbio. É o que a gente vê, porque assim, a maioria são profissionais corretos, fazem as coisas necessários, e quando a gente vê alguém assim, que cometeu isso com mais de 50 vítimas, a gente acredita que realmente tem algum distúrbio ali, porque não é normal. E até por isso também tem que tirá-lo dessa atividade para poder livrar o nome dos demais, né? Que não tem absolutamente nada com isso. Que são profissionais sérios, competentes e extremamente necessários para a saúde da mulher, né? Com certeza. Delegada Isabela Joy, muito obrigado, viu, por estar aqui, por contar essa história. A gente espera que isso sirva de exemplo para que outro profissional não faça isso e que essas vítimas, eu insisto, procurem a delegacia, né? Sim. Que não só a sua, mas qualquer outra para denunciar, não é isso? Sim, com certeza. Porque aí a gente tira uma pessoa como essa da atividade que deve ser respeitada, que deve ser resguardada e que, infelizmente, às vezes é manchada por conta da conduta de uma pessoa como essa. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso podcast e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você, estou à disposição. Muito obrigado. E obrigado também a você por acompanhar a mais esse episódio aqui do nosso podcast Na Cena do Crime, que vai aqui na TV Serra Dourada e também no nosso canal do YouTube da TV Serra Dourada. E no canal do YouTube, claro, eu peço para você se inscrever. Já somos quase 1.300.000 inscritos, essa comunidade gigantesca. E, claro, você deve também acionar aí o nosso sininho, porque quando tiver a divulgação, a publicação aqui no canal do YouTube de mais um episódio ou de qualquer outra produção nossa aqui da TV Serra Dourada, você será avisado para poder ter acesso e acompanhar e assistir em primeira mão. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até uma próxima oportunidade.